A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao canal Coluna Betel, a Porta do Céu. Muita paz, muita luz, muita alegria, muita saúde, muito amor, muita reverência ao nome do Senhor Jesus, de você para tudo, para Ele, porque é isso que Ele espera de todos nós. Amém? E Ele vai te abençoar. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos vendo sobre o que acontecerá com esse querubim que ensinou a humanidade a transgredir, que ensinou o povo a pecar, quebrando as leis do Senhor. Quem é ele? Você já sabe. No capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, nós veremos aqui o que Paulo fala a respeito desse sujeito. Capítulo 6, versículo de número 10. Paulo diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, príncipe das trevas desse século, hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés, na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa salvar, ou melhor, possa falar dele livremente como devo falar. O apóstolo Paulo está aqui dizendo aos irmãos da igreja de Éfeso. Todos nós sabemos que essa igreja lá no Apocalipse, ela entra como uma igreja que perdeu o primeiro amor, voltou atrás, que desobedeceu o Evangelho, que caiu na cilada do inimigo. E esse lugar, aqui onde Paulo está falando, não é de se estranhar. Éfeso, todos nós sabemos que era uma região onde tinha a deusa Diana dos Efésios. Então, era um lugar bem usado pelo inimigo, usado por Satanás através da idolatria fortíssima. Onde tem idolatria, tem esse sujeito aqui, Satanás e seus demônios. Idolatria vem deles, queridos, então saiba disso. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo aos irmãos de Éfeso: vocês precisam ter cuidado. Só que quando nós lemos o texto, a palavra de Deus, nós achamos que é só para Éfeso, para aquela região. Isso aqui é para toda a raça humana, queridos. É para todos nós. Satanás tem envolvimento no mundo.
no mundo terreno? Não, no mundo terreno não. Ele não tem envolvimento na terra, ele não domina a terra. Já expliquei isso em todos os vídeos. Por quê? Porque não tem versículo que comprova, fala que ele envolve, que ele passeou sobre a terra, Jó diz isso, todas essas coisas é falada. Mas no que diz respeito ao planeta Terra, como foi criado o planeta Terra, a existência do planeta Terra, como ele surgiu, Satanás não tem conhecimento nenhum disso. Ele não tem envolvimento nenhum com isso. O envolvimento dele nesse planeta Terra é através do homem. Ele envolve nos animais, que está incluído o homem, répteis, o gado, tudo isso, as aves dos céus. E a vegetação, né? Porque a vida que ele pode agir é essa vida, a vida na vegetação, a vida dos animais, porque é um só fôlego. Quando Deus criou tudo que ele soprou nas narinas do homem, do Adão, todos os seres, tudo aquilo que Deus fez do sexto milênio, entre os 6 milênios, do primeiro dia até o sexto dia da criação de todas essas coisas, então essa vida ele pode atingir. Mas a vida do planeta, da Terra, ele não pode atingir. É a mesma vida, praticamente, quase a mesma coisa, só que com a diferença, só que tem diferença. Porque veja, o homem foi criado da Terra, do planeta Terra, todos os seres viventes que estão em cima da Terra hoje, foi tirado da Terra, foi criado da Terra. Por isso Jó diz que o homem é pó e o pó vai tornar a voltar. Então Satanás não entende o mistério da Terra, de como ela pode fazer crescer a árvore, plantar a árvore nela, ele não tem esse acesso, ele não tem esse entendimento. Agora a vida do homem é diferente, ele conseguiu enganar o homem e ele sabe todos os atributos, os pensamentos do homem, ele conhece, ele sabe da existência do homem, ele habita no homem, ele conseguiu esse direito. Ele sabe da existência do planeta, no que diz respeito não geográfico, terra, no que diz respeito mundo vegetal, animal, água, tudo isso ele tem acesso. Por exemplo, nós vamos pegar a idolatria aqui, quem é Iemanjá, segundo o entendimento do catolicismo, e isso bem explicado no afro-brasileiro, você vai olhar lá para as feitiçarias, né, no mundo do candomblé, no mundo dos orixás, você vai ver que ele tem acesso a tudo isso. Ele conhece, ele se aproxima de tudo isso. Mas ele é limitado a tudo isso. Mas a terra, ele não tem esse acesso. Por exemplo, o dilúvio veio, acabou com tudo. Como reconstruiu tudo outra vez? Ele não sabe como é que a terra pode fazer para que isso acontecesse. E ele não teve envolvimento no crescimento das árvores novamente. Ele não teve. Agora, no crescimento da raça humana, depois do dilúvio, Noé, sua esposa e suas noras e seus filhos, ele teve acesso, ele tem acesso a isso. O mundo animal, o mundo vegetal, isso ele tem acesso. Mas a terra, ele não tem como conhecer, como entender. Então, quando se fala de idolatria, se fala da condição dele no espírito de trabalhar, de agir. O Satanás não pisa nessa terra com seus pés. Não tem pés para isso. Cristo também não. Cristo não poderia. Teve que tomar uma forma de homem, vindo da terra, que a terra representa Maria. Aí sim, ele entrou no mundo e veio e entrou pela porta e nós conhecemos tudo isso. O diabo não vai entrar nunca para fazer isso. Ele vai possuir um homem, que é o anticristo. Esse homem vai se tornar o instrumento de Satanás. Satanás não vai nascer de uma mulher como Cristo nasceu, não, vai imitar tudo, mas nascer de uma mulher nunca. Por quê? Porque não existe semente para gerar anjo, ou seja, não há sêmen, não há espermatozoide para gerar anjos, espíritos, não existe isso, não existe, irmãos. O
O homem é gerado por Deus, carne, alma, corpo, e o espírito, Deus deu através do fôlego de vida. É outra coisa, é diferente. Satanás é só espírito. Então ele tem corpo espiritual. Esse corpo espiritual é que habita no espírito do homem e através disso ele passeia, ele anda na terra. Através dos pés do homem, quando ele possui o homem, por exemplo, você vai na Cracolândia ali, você vai aí em todas as praças, aí você vê as pessoas totalmente endemoniadas ali, o pessoal possesso no meio da rua, eu já vi tudo. E se você for lá no capítulo 5 de Marcos, você vai ver lá o endemoniado gadareno, e quantas pessoas Jesus expulsou o demônio deles, né? Muito mesmo. Madalena, por exemplo, tinha 7 demônios, né? Ela é possuída por 7 demônios. Jesus botou 7 para andar. Então esses demônios andavam na terra através dos pés do homem. Eles não pisam. O diabo não pisa, nunca pisou e nunca vai pisar. Mas não tem o inferno debaixo da terra, tem nada disso. O inferno da terra é símbolo de sepultura. E inferno, irmãos, é sofrimento. Viu? Nem na Bíblia, com atenção, você vai ver. Inferno é sofrimento. Então, é ignorância, estupidez humana, desobediência humana, rebeldia humana, a idolatria, por exemplo, é uma coisa que é infernal, não? Por causa do ídolo morre tantos, né? Olha as torcidas organizadas, por causa do seu clube, do seu ídolo. Percebe-se que a idolatria é um mal terrível sobre o ser humano, sobre a terra. Na igreja de Éfeso, era isso. Então, Paulo chega lá para os irmãos e diz: irmãos, olha, você tem cuidado e ser vigilante, porque aqui existe um sujeito perigosíssimo. Paulo podia falar muito bem dele, né? Enfrentou por muitas vezes. E o serviu, não? Paulo serviu aos demônios e a Satanás, antes de conhecer e ter aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. Era isso que ele fazia. Diz que ele arrastava as mulheres pelos cabelos. O povo diz isso, eu não tenho certeza dentro da Bíblia, mas diz que ele fazia isso, ele agia contra a igreja de Cristo, e quando Cristo encontra com ele ouve Cristo falar para ele uma frase dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa para ti é recalcitar-se contra os aguilhões. Ou seja, Paulo, você está dando burro em ponta de faca, cara. Para com isso. Você está pisando em espinho, está dando murro em espinho, ponta de punhal, de faca, rapaz. Fazer com a minha igreja o que você está fazendo é isso que vai te acontecer, é isso que você está fazendo. Quando você se levanta contra os meus servos, contra as minhas servas, Paulo, era o que Cristo estava querendo dizer para ele: você vai fazer isso. Agora você é perseguidor e vai se tornar um perseguido. Vou te pegar, vem. Deixa cego, leva. Todos nós sabemos que o Ananias levou ele, né? E levou naquela casa, naquele quarto lá, deixou lá e ele ficou cego por alguns dias, né? Não sei se para sempre, mas ele ficou cego por alguns dias. Por causa do quê? Da luz que representava Jesus. E assim Paulo parou de perseguir a igreja. Então Paulo servia aos demônios, servia ao diabo, como eu servi muito e trabalhei muito para Satanás por muito tempo, para os caboclos, para os guias, para os orixás, para os enxus, para as pombageiras, linhagem de pretos velhos. Servi muito, eles me conhecem, eles sabem que eu passei por eles e que hoje eles são meus verdadeiros inimigos, onde nós nos dividiremos em breve, eles para o lago de fogo e eu para a glória eterna em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Éfeso: então vocês têm que ter cuidado. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você vai ver o capítulo de número 6 aqui, e no versículo de número 1, Paulo recomendando aos irmãos para ter cuidado: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Então, os conselhos de Paulo era esse para os irmãos em Éfeso, e para todos nós, e para toda a nossa juventude. E aqui,
ele está dizendo para os irmãos: fortalecei-vos no Senhor, para que vocês possam ter uma vida de obediência, temendo a Deus e servindo a Deus. Vocês precisam ser obedientes. Vocês têm um inimigo perigosíssimo. Fortalece-se no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor, irmãos? Primeira coisa, obediência. Obediência é um serviço a Deus e também a você mesmo. Quando você obedece a Deus, esse benefício é para você. É você que vai tirar proveito disso. Você não está fazendo favor para Deus e obedecer a Deus. Você está fazendo favor para você. Obedecer a Deus é receber de Deus recompensa. Obedecer a Deus é serviço a Deus, que você recebe o salário por conta disso. Esse mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 16, de número 23, ele diz: o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando você se dispõe a servir, a obedecer a Deus, a recompensa é para você. Deus se alegra de ver um filho fiel, um servo fiel. Qual é o pai que não se alegra de um filho fiel, né, irmãos? Então, Paulo está dizendo aqui: no demais, irmãos meus, olha, irmãos, depois que vocês fizerem isso, que é do versículo 1 até o versículo de número 9, aí Paulo disse: daqui para frente, irmão, fortalece-se no Senhor. Depois de tudo isso feito, fortaleça-vos no Senhor e na força do seu poder. Revista-se das armaduras de Deus. Veja, queridos, que o diabo não é brinquedo. Para você enfrentá-los, você tem que estar revestido da armadura de Deus. E como é que você se reveste da armadura de Deus? Primeira coisa, obedecer a Deus. São 10 mandamentos. Amém? 10 mandamentos. Eu vou te mostrar algo aqui em Apocalipse, falando desses 10 mandamentos. Dá uma olhada aqui. No capítulo de número 20, no versículo de número 11, juízo final, nos diz aqui, ó: então vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, e que estavam diante do trono. E abriram-se outros livros, outro livro, melhor dizendo, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Então, vejam aqui que existe livros. Para quê? Para apontar os seus feitos. Por isso Paulo está dizendo, irmãos, em Corinto, lá em Éfeso: reveste-se da armadura de Deus contra as astutas ciladas de Satanás. Por quê? Porque é ele que vai inflamar, é ele que vai influenciar, e é ele que vai colocar na cabeça das pessoas, para que façam a vontade dele. E todas as vezes que você faz algo que é vontade do diabo e não a de Cristo, essa obra vai para o livro, para os livros. Aqui não a Bíblia, mas eu entendo aqui que esses livros aqui é símbolo dos 10 mandamentos. A Bíblia não me garante isso, eu que estou dizendo. Acredito que para um mandamento, como não terás outros deuses diante de mim, tem um livro. E o que você fez contra esse mandamento, está escrito nele. O segundo mandamento tem outro livro. O que você fez contra esse mandamento, está escrito no segundo mandamento, no segundo livro.
Vem o terceiro mandamento, o terceiro livro das obras. O que está escrito, o que você apontou, o que você errou, está apontado nele, está escrito nele. E assim, cada mandamento, no meu entendimento, a Bíblia não me fala disso, com detalhes. Mas no meu entendimento, para cada livro, ou melhor, para cada mandamento, há um livro. E para a vida é só um livro. É o seu nome escrito lá. Passou no teste, ou foi aprovada as suas obras em todos os livros, em todos os mandamentos, como sendo obras justas, você entra com o nome no livro da vida, o que é um negócio muito sério. Sabe, é um negócio que você vai analisar. Hoje a raça humana, segundo as estatísticas aí, os IBGE que conta isso, está chegando a 8 milhões, ou já está em 8 bilhões de seres humanos. E aí você pega a Bíblia e você diz assim, você olha Jesus fazer o sermão profético lá, e ele dizer assim, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Casavam, davam-se em casamento. Tem o dia que Noé entrou na arca, e naquele dia só entrou com ele os animais que ele escolheu, que Deus escolheu, e também as 8 almas. Imagina você, queridos, imagina vocês, 8 bilhões de pessoas, só se achar 8 pessoas na posição de subir para a glória, porque tem o nome escrito no lago da vida. Mas deixa eu te explicar que tem algo mais perigoso ainda. Sodoma e Gomorra, Jesus lança o exemplo. Como foi no dia de Sodoma e Gomorra, será no dia da vinda do Filho do Homem. Casavam nós de casamento e fazia tudo que não era para fazer, até o dia que Deus fez chover fogo do céu. Só escapou Ló e suas 2 filhas, nem a mulher dele. Então, o que me intriga muito nessa passagem é que quando Noé, o mundo foi destruído através de Noé, foi com as águas. E Jesus fala como exemplo das águas na sua vinda. E quando ele fala, se refere ao arrebatamento da igreja, porque todos esses 2 sermões, essas 2 passagens, está falando de arrebatamento da igreja. Então, quando ele fala do arrebatamento da igreja, que ele lança o Ló, aí complica para mim. Por quê? Porque só teve 3 almas. E o símbolo perfeito da sua volta agora é o de Ló. Por quê? Porque foi destruído com fogo. Exatamente, o fogo é que vai dar conta da destruição. Como você leu aí, o céu já não existe mais, a terra já passou, não existe mais. É a mesma coisa, fogo. Então, se for ficarmos com essa passagem de Ló, e a outra fosse a do Noé, fosse um exemplo, então nós temos só 3 almas. De 8 bilhões, 3 almas. Complica, né, queridos? Mas é bom eu te lembrar aqui, e quando Jesus fala disso, ele está falando das pessoas que vão ser transformadas, que ele vai achar vivos, que os anjos vão achar vivos, na presença dele, em santidade. Não é os que vão subir para o céu. Se você está salvo hoje e você dormir com Cristo, você vai subir para o céu. Naquele dia, será levantado do pó da terra uma multidão de pessoas, que desde Adão está dormindo no pó da terra, salvos. O que Jesus está dizendo ali, naquela passagem, é os que vão ser transformados de um corpo abatido para um corpo glorioso, símbolo de Enoque e também o Elias. É disso que ele está falando nas 2 passagens. Amém? Então, para ter o nome escrito no livro da vida, você precisa estar na posição de Elias e na posição de Enoque. E para ser salvo, levantado do pó da terra no dia da ressurreição, o seu modelo de vida em santidade é o Moisés. Está lá no Monte Tabor os 2 exemplos, Moisés e Elias, tá? Então aqui ele está dizendo assim, ó, e vi
mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Livros, quer dizer, muitos livros, né? Está no plural. Já o livro da vida, ele diz assim, ó, e abriram-se outro livro, que é o da vida. Então, o livro da vida é um só, e o livro e os livros das obras são muitos. Dá uma olhada aqui também no 21 e versículo 27, diz assim: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Estreitou, né, queridos? A igreja precisa se atentar para essas coisas, porque não é o que a gente pensa. Lá em Éfeso, Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso a respeito desse sujeito perigosíssimo aqui que é Satanás: revestivos de toda a armadura de Deus. E como é que eu revisto das armaduras de Deus? Você viu ali dizer, para estar escrito no nome do livro do Cordeiro, mentiroso não dá, né, queridos? Não dá, né? Você tem cuidado aí, pastores, e todos nós, apóstolos, eu como pregador, e todos nós que estamos dentro da igreja, precisamos ter muito cuidado, né, seu padre? Vamos lá, padre, vamos falar a coisa correta aí, e vamos ensinar o que é justo, porque mentiroso para lá não vai, né? Você está sabendo, hein? Então, por favor, seu padre, toma cuidado aí com o que você está ensinando os irmãos aí, o que você está falando aí. Cuidado com a idolatria aqui, porque o negócio é muito sério, muito estreito. Não brinque com isso. Por quê? Porque o inimigo não brinca. Aos livros das obras e as suas vai estar lá escritas, as minhas também, todos nós. Tem bonito não, viu? Então é importante saber por quê. Porque mentiroso lá não entra. Está ensinando mentira aí, está mandando adorar quem? Então toma cuidado, porque senão você vai incorrer num erro gravíssimo aí, e você vai levar muita gente com você para o fogo. Toma cuidado, viu? Não é brinquedo. Não é brinquedo. Você, pastor, e você, deputado aí que é pastor, toma muito cuidado, porque político desconvertido que não nasceu de novo, para lá não vai. Vai para o fogo também. Então você vigia aí e fica esperto. Pastor mentiroso também não vai para lá não, hein? Pregador mentiroso. Por isso eu tenho que me cuidar. Percebendo que o negócio não é brinquedo, não? Negócio muito sério. Então, mentiroso lá não entra. Falso lá não entra. Ladrão lá não entra. Adúltero não entra, ou não tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não vai escrever nunca. Meu amado, não precisa vigiar. Paulo recomenda a igreja de Éfeso, precisa ter cuidado com o inimigo de vocês. Ô igreja, cuidado, hein? Está sendo enganado pelos pastores aí, está sendo enganado pelos políticos, está sendo enganado pelos padres, está sendo enganado por todo mundo aí. Que história é essa? Toma cuidado, vigia. Abra os seus olhos, né? Você, mocinha aí de 15, 20 anos, ou 15, 14, 15 anos, está sendo enganado aí por esse, como diz o mundo, esse garanhão aí. Daqui a pouco você está perdido aí, viu? Jogada para o lado aí, né? Para ser só um instrumento aí de prostituição. Toma cuidado aí e se previna e se cuide para ser uma mulher decente, honrada e de respeito. Você, irmã, que anda aí exibindo seu corpo na igreja, né? Parece ter uma passarela de modelos, não? Para você desfilar lá com a Bíblia na mão, sou crente e tal. Cuidado aí, minha querida. Não você vai desfilar lá no fogo naquele dia, hein? Fogo queimando não é brinquedo, não, hein? Cuidado. Vou vigiar, né, irmãos? Tem aqui um pregador para dizer para você que está lá na facilidade, vamos entrar correndo. Não está correndo coisa nenhuma, meu querido. Toma cuidado aí. Dá um jeito de batalhar e correr, como diz Paulo, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé, só me resta a coroa. Então Paulo diz isso.
O apóstolo Paulo diz aos irmãos de Efésios: irmãos, vocês não olhem para mim pensando que eu já conquistei tudo, como se eu já tenha tudo. Não. Uma coisa eu faço, irmãos, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da boa-aventurança, o prêmio da vitória, que é esmurrar o meu corpo e reduzir minha servidão para ganhar a Cristo e ser salvo. O apóstolo Paulo pega os seus diplomas, ele tinha lá, Paulo era um cara muito letrado, estudou muito, pós-graduado, e ele chama os diplomas dele em relação a Cristo. Veja a seriedade do evangelho da salvação, queridos, para quem conheceu a salvação, para quem entrou no reino. Esse apóstolo aqui, que você já sabe, era perseguidor e passou a ser perseguido, conheceu a Cristo. Então veja o que ele disse ali. Ele disse: eu, quando conheci a Cristo, peguei os meus diplomas que eu tinha, que eu estudei muito, que só servia para eu abraçar a religião e perseguir a igreja de Cristo. Quando eu conheci esse Cristo no caminho de Damasco, abandonei tudo. Para mim, eu considero eles como esterco. O cocô do boi, do cavalo, da cabra, da ovelha, né? Paulo disse: para mim é isso, os meus diplomas. Isso não significa, Paulo está dizendo que você não precisa estudar, viu? Paulo está querendo que você estude. Mas no que diz respeito à vida espiritual, o que você tem aqui na terra é como esterco, acaba aqui no fogo. Vai estudar, viu? E aprender, e precisa muito. Aliás, a raça humana, do jeito que está aí, nem futuramente se tornará tudo analfabeto, né? Não, o sistema está querendo isso, né, gente? É para isso que o sistema está indo. É para isso que a informática está aí, que a internet está aí. Se não tomarem cuidado, vai acabar acontecendo isso. E os nossos políticos é bem interessado a isso, né? As igrejas é bem interessada a isso. Então o pastor não está preocupado se o camarada vai ler a Bíblia, se ele lê a Bíblia, se o irmão lê a Bíblia. Porque se ele lê a Bíblia, ele vai ficar instruído na verdade e não vai fazer o que o pastor quer, vai fazer o que Deus quer, e complica o pastor. Complica a vida do apóstolo, né, seu padre? Se ele aprender e ele ler o que representa idolatria, como Paulo está ensinando aqui, ele não vai fazer a sua vontade. Então você vai ficar sem ninguém na sua igreja, porque ele vai vir para servir a Cristo e você está perdido lá no seu templo. Então a maioria, o melhor é não ensinar, né? Eu gosto, naquele tempo que eu aprendi a escrever o meu nome, mal sei fazer isso. Naquele tempo lá, a gente aprender a ler era com uma cartilhazinha, com ABC, né? Então você falava A, B, C, D, E, F, G, H, G, L, M, N. Era assim que nós aprendíamos. Foi assim que eu aprendi. Hoje não. O negócio está diferente, né? Faz bem. Mas do jeito que está indo aí, mesmo com toda essa sofisticação toda, essa modernidade toda, vão se tornar analfabeto, escravo do quê? Da internet, escravo da informática, escravo do celular, escravo de tudo isso. Dá uma pane e você não sabe fazer nada, queridos. O sistema trabalha para isso, você precisa ter cuidado. Você precisa vigiar. O sujeito que está vindo aí, que é o anticristo, Satanás, ele prepara as coisas assim, de longe, sorrateiramente ele vai conseguindo, ele vai juntando, ele vai manipulando, ele está trabalhando, é isso que ele está fazendo. Futuramente, a raça humana, o povo, vão se tornar mais do que ignorante, no que diz respeito à lei. As escolas futuramente não terá um professor lá dentro. Então, você tem uma escola aí que tem 30, 40, 50 professores lá para manter, né, o fluxo lá dos alunos, para ensinar. Aí vai acabar tendo 10 professores só. Quem vai mandar vai ser a máquina, né? Os robôs, né? Aquele que está aí. Tem a Uber aí, futuramente a Uber também, o táxi também. Quem vai conduzir os carros? Quer dizer, o motorista que vai se dar mal. Mas a empresa não. O robô vai estar lá para conduzir o carro. Está pensando que é brinquedo, querido? Esse bicho aqui trabalha. Paulo está dizendo, revestível de toda a armadura de Deus. Então, o caminho que a humanidade está tomando é exatamente isso. É melhor não saber ler e fingir que sabe. Por quê? Porque carrega o domínio na mão deles.
Eles dominam, né? A máquina domina mesmo. Então, tem na área do sexo será uma coisa terrível, né? Um negócio terrível. Mulheres robô aí, homens robô aí, tudo, né? E vai se relacionar e vai... irmão, acredite nisso, futuramente será tudo isso. Estão vendo aí as coisas terríveis que tem por aí, que o diabo está criando por aí, o inimigo está criando por aí. Por quê? É assim que vai ser. É assim que o anticristo vai fazer. O prazer de não nascer crianças, que glorifica a Deus, vem dele. Para entrar a fome, vem dele tudo isso. Não nasce gente. Ser humano está travado no sistema diabólico, que ele não sabe qual é mais as fontes de lucro para uma nação. Antigamente a riqueza de Israel era através da agricultura, da criação do gado, do animal. Hoje a riqueza do ser humano é o que? O petróleo. E o petróleo serve para quê? É bom para destruir a humanidade, rapaz, o planeta. Percebe que valores são invertidos? Estão invertidos. Não é? Valores foram invertidos, tudo está invertido. Hoje em dia vai ser isso, daqui para frente vai ser assim. É o agir do anticristo, é o controle dele. Ele vai no futuro, vai trabalhando com isso, e no futuro ele domina tudo. As pessoas não abrem os olhos para ver que tudo isso está acontecendo, né? É tudo mais fácil, é tudo mais simples. Às vezes eu converso com pessoas e dizem, muito bom porque não tem greve. Tem um ônibus aí, um metrô aí que tem uma linha vermelha aí, ou melhor, uma linha amarela aí que não tem maquinista, né? Então, é controlado por controle remoto, não sei como funciona, né? Nunca vai ter greve. Mas tinha que dar uma pane geral ali, querido. Já era. Tem que arrumar outra vez, todo mundo a pé, né? Assim, é só eles quererem. Assim vai o conhecimento e a sabedoria. Vai o conhecimento e a sabedoria. No fundo, o político não tem prazer no conhecimento do cidadão. Não tem prazer. Quanto mais analfabeto ficar, melhor para eles são. E é aí que eles estão andando para isso mesmo. Satanás é que gosta disso. De que o homem seja bem ignorante, como foi o Adão, para que ele domine e leve com ele para o fogo. Então, queridos, revestir da armadura de Deus é revestir do conhecimento da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo não é para servir de chavão para o candidato seu ir lá falar isso e você achar que ele é um homem de Deus e está lá e vai para esse princípio. O versículo requer nome escrito no livro da vida. Você tem? Aí é que está. Então, meu querido, o que o apóstolo Paulo adverte nós é isso. E é o que a Bíblia está dizendo lá. Só quem foi achado com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Continuaremos. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Pela tua palavra. É boa, justa, santa, fiel e agradável. Nós queremos meditar muito mais nela, para ter o perfeito conhecimento. Peço a Ti, meu Deus, pela minha nação, minha pátria, eu quero justiça contra aqueles que mentem em nome da Tua palavra e que querem ficar rico em cima do Teu nome, Jesus, com promessas vazias, vãs, e fazendo do povo verdadeiras cobaias na mão deles. Quero justiça contra a política, os políticos. O Senhor me falou que vai fazer isso. Estou esperando. Faça. Ainda não é tempo de nos entregarmos ao comodismo, nos entregarmos às vaidades desse mundo. O anticristo não entrou. Ainda vai demorar muito tempo. E não dá para viver essa vida. Podemos ser melhor em Tuas mãos e Te agradar muito mais. Nos abençoa, abençoa os jovens da minha nação, abençoa os que estão nas igrejas, os que estão Te servindo, os missionários em cada canto desse mundo, e os pastores que estão ensinando a mentira, os padres, pega eles, Pai. Dá um jeito neles, o Senhor sabe como agir, né? Faça isso. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia dos que estão nos leitos de dor, na UTI, de saúde, usa os médicos em Tuas mãos. Tenha misericórdia,
meu Deus e meu Pai, dos velhos tão assolados pelos políticos, não? Por que será que eles abusam tanto dos mais velhos? Por que será que eles têm tanta raiva? Por que os políticos têm tanta raiva, Senhor, do homem velho aposentado, sendo direito dele? Por que tanta raiva? Por que eles perseguem tanto, hein? Por que eles assolam tanto? Eles falam tanto de não ter acepção de pessoa, mas é a pessoa que eles mais pisam e humilham. Por quê? Tu sabes todas as coisas, Pai. Por isso eu quero justiça quando estás e te peço que dê livramento ao nosso povo. Sara a nossa terra e usa as nossas vidas em tuas mãos. Abençoa os irmãos que estão inscritos nesse canal. Faça prosperá-los e dê sabedoria para te servir todos os dias da sua vida. E revestir-se da armadura desse Cristo bendito, para que possa entrar na cidade pelas portas e terem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. É a minha oração a Ti, hoje, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.